Porque teu é o reino, é a mensagem do dia. E vamos aprimorar essa mensagem. Vamos colocar uma pitadinha de verdade. Vai ser bom, né? Em tudo. Né? Mais do que a gente entender o que é a parte teórica, é ser realmente o que Jesus quer que a gente seja na prática e faz você ser uma pessoa muito melhor, nós, no conjunto todo. Tá bom? Diz assim, vamos começar aqui na lição, porque eu tenho que seguir ela, porque ela tem detalhes importantes. Mateus 6,13, segunda parte, a B, significa isso. Diz assim, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, até quando? Para sempre, finaliza, amém. Oração do Pai Nosso finaliza exatamente como todos os livros do Novo Testamento, salvo Atos dos Apóstolos. Que assim seja. Então, quando nós observamos a oração do Pai Nosso, começa lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, ofensas, pecados, assim como já temos perdoado aquele que tem pecado, ofendido, ou tem dívida conosco. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Aí finaliza assim a oração do Pai Nosso. Hoje, como é a última parte, faço uma citação breve, mas depois vou ter que voltar e falar de novo. O que eu tenho falado já de primeiro momento antes de começar a ler, pessoal? O reino é de quem? Deus. Se o reino é dele, as leis também são de quem? Dele. Para que eu possa viver nesse reino, concordo que eu tenho que seguir estas leis. Eu não estou falando sobre a lei de Moisés, estou falando sobre a lei de Deus, é diferente. Todo mundo concorda que tudo que está nas Escrituras dá uma liberdade para que eu possa praticar e ter a garantia que esse reino e o poder e a glória que ele me garante vai ser sempre também para mim à disposição? Afinal, está escrito. Então, tudo que nós vamos ver está aqui para que você seja uma pessoa melhor. Eu seja uma pessoa melhor. Nós sejamos pessoas melhores, que estão dispostos a impactar vidas que estão constantemente ao nosso lado. Ter aquele tipo de atitude que realmente vai fazer a pessoa falar, eu quero isso. Eu vou sair daqui, vou parar, eu vou pensar e vou agir sobre isso. Eu vou sair daqui, eu vou ver o que tem na minha vida que possa estar, não que somente o erro, mas assim, onde eu posso melhorar. E eu vou colocar isso em prática, porque o reino dele é eterno, e é para sempre, e é dele. Então eu não quero perder isso, porque na verdade eu não vou ter reino nenhum construído por mim. Eu tenho que ter esse acesso ao que ele já fez para mim, e assim vai. Então vamos para a mensagem, para a lição, depois a gente vai, de acordo, nós vamos comentando com base na necessidade, conforme aquilo Deus for dirigindo, que cada reunião, quem vem sabe, tem a sua particularidade, porque cada reunião é uma pessoa que está, tá bom, são várias na verdade, mas tem um grupo mais direto que precisa ser atingido, tocado. Vamos para lá. Para tudo se tem um objetivo, e assim também um motivo. Sim, para todas as coisas que temos aprendido, vale ressaltar por quem temos feito e aprendido sobre como fazer a oração do Pai Nosso. E cada detalhe importante para se estar executando essa linda oração da melhor forma e obtendo os resultados necessários. Entenda, existe um reino diferenciado. Um reino qual vai sendo vagarosamente conhecido por todos nós e despertado para todos aqueles que um dia conhecerão essa verdade. Creio eu que todos vocês concordem que promessas são para todos que creem, inclusive para nós que estamos aqui ouvindo. Então nós temos uma em comum, a vida eterna. A vida não é somente eterna, existe um reino no qual você vai viver. E esse reino não é meu, não é seu, é de Deus. Só que até onde eu creio nesse reino? Porque ele existe independente da minha crença, mas eu tenho que saber aonde realmente ele está em mim, para que então tudo que eu sou ou estou aconteça aqui e as coisas comecem a mudar. Quanto mais eu vou usar o termo me apaixonar por esse reino, mais eu vou falar dele. Quanto menos eu me apegar a esse reino, menos eu falo. É uma consequência, né, gente? De questão de você crê, você fala, você não crê, você não fala. E é super importante isso, porque nós temos um objetivo. Na quarta-feira, sempre costumo dizer que não somente somos nós,
mas é toda a nossa casa. E às vezes a gente está tão automático já nisso, está tão acostumado a ouvir, não seja o caso de vocês, tá? Mas que de vez em quando a gente não leva em consideração. De vez em quando, não são sempre não. Às vezes se perde alguém aqui, alguém lá e simplesmente está tranquilo, faz parte, né? É Deus que está livrando. Nem tudo é Deus que livra, né, gente? É a gente que não guarda. Então a gente tem que começar a analisar porque o reino dele é eterno e é ele que é o dono desse reino como todo o que ele fez. Então existem regras e nós temos que respeitar essas regras. E se nós não entendermos que começa tudo nessa terra, nós jamais vamos chegar lá. Então nós precisamos aprender isso logo. No Salmo 115, nós temos uma regra bem básica, que não está na lição, mas está na Bíblia, claro, e eu vou falar rapidinho com vocês. O porquê Deus quer que você seja parecido com Ele? Qual é o objetivo de você adorar a Deus? Qual é o objetivo de você conhecer a Deus? Porque, na verdade, as pessoas simplesmente, de vez em quando, vai por causa de uma religião, porque eles estavam de uma forma totalmente deplorável lá fora, né? Totalmente ruim, não, reforço, não digo todos. E aí ouve falar que Jesus pode ajudar e começa a buscar e, de certa forma, é beneficiado, porque Ele é Deus, ué. Só que nossa vida não se limita a uma bênção conquistada, ou 2, ou 10, ou 1000, e sim uma vida eterna. Então nós temos que aprender nessa terra, até chegar ao reino, que nós não podemos ser iguais às pessoas. Nós temos que aprender a ser igual ou iguais a Ele, que é o dono do reino, que é o Criador. Teu é o reino. Não é assim que funciona? Salmo 115, deixa eu levar vocês a esse entendimento base e simples. Salmo 115. Versículo 1 em diante. Não é um capítulo, ou melhor, não é um salmo desconhecido, né? Talvez pouco lembrado, mas ele está aí, viu? E ele fala muito da atualidade cristã. Muito, na verdade, viu, gente? Começa no verso 1. Eu vou tentar ser breve, pessoal, na leitura, mas eu não posso deixar também passar, porque tem coisas que a gente não pode fingir que não está aqui. Se a regra é dele, eu devo segui-la. Eu não estou falando de lei mosaica, não, viu, gente? Estou falando de Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. São 66 livros que nos ensinam como sermos mais parecidos com Ele. Não estou falando de perfeição, que eu sempre ensino, assim falo, mas mais parecidos a ponto de sermos diferentes nessa terra. Precisa dessa diferença ser colocada em prática, sem forçar, mas convencido por Deus. Olha só. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá que, gente? Glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. 2. Por que dirão as nações, onde está o seu Deus? De vez em quando acontece, né, com a família, onde está o seu Deus? Não seja talvez esse tipo de argumento, mas parecido com ele. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, tudo o que dá prazer. Ele fez um reino para mim e para vocês. É um reino dele, mas fez para nós estarmos com ele, para sempre. Os ídolos deles, aí eles começam a dizer sobre a humanidade, são prata e ouro, obras das mãos de homens. Olha como que é a perfeição humana, né? Quem é pai sabe disso. Deus usa o homem e a mulher para gerar o filho, mas quem faz o ser humano, quem molda o ser humano é o próprio Deus, né? É tão lindo isso, né, pessoal? Ver a formação humana, aquela coisa toda tão completo. E isso é real, porque quando a gente realmente tem, conhece. Quem já é pai já sabe o que eu estou dizendo. Quem não é, um dia vai descobrir quão precioso é ser pai ou mãe, e assim vai. Só que eu vou lhe dar uma dica que eu falei no culto anterior, e isso vai mexer com alguns, tá? Já estou avisando antes de falar, hein, gente? Quantos não estão pondo, e isso eu posso ter autonomia para dizer, por conhecer a palavra e por observar vidas, eu sou observador, na verdade muito até. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu tenho que usar para o lado benéfico, né? Mas quantos, por exemplo, você observa aqui que Deus já começou a falar aqui no Salmo 115, ele que é o dono do reino, isso que eu quero que você entenda, vou me apegar muito nisso. Mas aqui ele já começou falando de homens que criam ídolos, certo? Prata e ouro, aquela coisa toda. Depois ele continua falando, eu vou chegar no versículo base depois do que eu quis chegar, a por que eu estou nele. Mas quantas pessoas, por exemplo, não vão fazer um ídolo de prata e de ouro? Jamais. Alguns fazem, tá? Bezerro de ouro continuam ainda fazendo e dizendo, foi o Deus que tirou do Egito. Tem louco para tudo. Mas quantos, por exemplo, não estão aqui pela família? Isso está certo.
Continuem lutando pela sua casa de uma forma positiva. Mas se perdem nas emoções. Vocês já ouviram, por exemplo, um pai e uma mãe dizendo, ouço mais mulher falar, não que seja, mas homem também pode falar. Chega mais ou menos referente a um filho e diz assim, filho, você é minha vida. Alguém já ouviu alguém falar mais ou menos isso? Nunca faça isso. Eu estou falando pelo seu bem, espero que você entenda, porque o reino de Deus é eterno e Ele que pôs as regras. Se você quer que o seu filho viva muito, nunca fale uma coisa dessa. Mas eu falo isso com qual autoridade? Né? Com qual ensinamento dele? Porque nenhum ser humano tem capacidade de receber algo tão precioso como o título de vida, a não ser Jesus. Então, quando alguém, por exemplo, chega a um ponto, pode alguém achar exagero, eu vou falar que não é exagero. Mas chega a um ponto que alguém de vez em quando fala assim, filho, você é tudo para mim, não faz uma coisa dessa, irmão. Se você ama o seu filho, não faz isso. Eu sei que parece bonito, eu sei que é um pouquinho, né, altruísta falar isso, talvez da parte até do seu filho, como se ele fosse o motivo de você existir, a razão disso, mas se você fizer isso, a chance, estou falando por Deus, de você perdê-lo é maior. Por que eu falo isso? Porque ninguém consegue ser adorado. Que é adoração ou idolatria, dependendo da condição? É exceder a posição de Deus na sua vida. Então ninguém consegue ser adorado. Se ele estava dizendo, para a questão humana, material, vamos dizer, um objeto, quanto mais um filho. Você deve amá-lo, com certeza, mas não colocá-lo acima de qualquer coisa. Você pode e deve respeitar as pessoas e o seu filho, sim, ele tem que aprender contigo e ser realmente o seu, alguns dizem, né, sua cópia, pode ser, sim, realmente aquele que te motiva para muitas coisas, mas ele não pode substituir a vida que você realmente tem. De vez em quando a gente ouve isso. De vez em quando, não são todos não, viu? Mas de vez em quando a pessoa simplesmente ela fala sim, eu já ouvi isso algumas vezes. Diferentes pessoas, mas algumas próximas, outras mais distantes. Eu não sabia o que era o amor. Já ouviu mais ou menos isso? Até eu te conhecer, meu filho. Falei, e seu marido, não é nada não? E aquele que gerou com você? E Deus na sua vida não é nada não? Eu sei que de vez em quando isso está parecendo um pouquinho falta de humanidade, mas é uma verdade, gente. Tem família que estão destruídas porque colocaram picos de emoções nestas pessoas. E essas pessoas, elas são humanas. Quem é eterno é o reino, gente. Então nós precisamos zelar por essa condição entre emoções familiares para que não altere a nossa comunhão com Deus. Não é difícil de entender, mas de vez em quando a gente ouve. E aí coloca num pedestal alguém que não tem capacidade humana para sustentar. Não que seja uma maldade de alguém, não, é porque não tem capacidade. E acaba sofrendo. E é claro, quando você expõe o seu tesouro, a tendência é única. Ezequias, ele expôs o seu tesouro e o próprio Deus usou Isaías para dizer isso. Estou tentando ser mais maleável, porque de vez eu sou um pouquinho pesado. Isaías usou para falar com Ezequias, o rei, dizendo, você mostrou seus tesouros? Ele disse, eu mostrei. Então ele falou assim, tudo quanto você mostrou vai ser tirado de você. Então não valoriza demais, você ama, você respeita, mas não deixe Deus de lado. De vez em quando nós temos esse tipo de emoção. E isso pode atrapalhar. Eu sei que eu sou pai, a gente olha aquela criança e fala, meu Deus do céu, como que é bonita, né? Como que é bonitinho. Mas de vez em quando, ou um filho já crescido, colocamos no pedestal. E o que eu quero chegar no Salmo é justamente isso. O Salmo 115, ele fala exatamente quando nós colocamos algo, nós nos tornamos como aquilo que nós adoramos. Isso não é bom, porque isso é uma regra do reino. Quando eu disse, porque teu é o reino, é porque existem regras. Eu devo respeitar para que não só eu esteja lá, mas você que ama a sua família e diz que ama também esteja. Nós precisamos desse cuidado. Olha o versículo seguinte. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Ele está falando de imagem, de escultura, literal aqui, tá? Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem, todos os que neles confiam. Então você se torna semelhante àquele que você faz ser o seu ídolo e quem você coloca a sua confiança. Aqui ele falava claramente para Israel no tempo passado, que estavam fazendo ídolos de imagens, de escultura, mas imagina só você colocando isso numa pessoa. Então, não estou dizendo para não amar, pelo contrário, mas não exceda. Existe um limite, e esse limite é que você faça isso só para aquele que deu a vida por você. Com qual objetivo? Quanto mais você adorar Jesus,
Quanto mais você confiar na palavra, mais parecido com Jesus você será. E mais fácil será você levar sua família para Ele. Agora, quanto mais eu vou lá e estou me prostrando a uma pessoa que amo, na verdade, tem um apego emocional, mais você pode se afastar de Jesus pelo fato de você ser semelhante àquela pessoa. Forma bem fácil de você entender, de vocês entenderem. Você já ficou chateado porque alguém foi e fez maldade com alguém que você ama? Por quê? Porque é seu. Talvez você fez maldade com outro e ninguém ligou. Ou alguém ligou e você não estava nem aí, porque não era o seu filho, não era a sua filha. Significa que tem algo errado aí, eu falo com toda a autonomia. Você sempre, sem perceber, talvez virou um idólatra do seu próprio familiar. E tem uma regra para você, porque o reino é de quem? É do seu filho? É da sua esposa? É da sua filhinha recém-nascida que você ama? O reino é de quem, gente? Então não coloque ninguém acima de Deus. Se você quer levar todo mundo para este reino, não coloque ninguém acima. Isso é um conjunto todo de informação. Mas vai falar isso para o pai que é cego. Vai falar isso para a mãe que está com os olhos tapados. Não, meu filho é tudo para mim. Não faz uma besteira dessa, irmã. Se eu estou falando porque eu conheço casos e pessoas e causas. Não faz uma coisa dessa. Nós não podemos fazer tudo por alguém. Temos que fazer, e sem exagero e religiosidade, tudo por Ele. Porque Ele que vai salvar a sua casa. O reino é dele, pessoal. Olha só, voltar para a lição, senão fica muito extenso. Meu objetivo não é ser extenso, é ser direto e ensinar vocês todos o que eu tenho aprendido. Eu tenho uma vigilância contínua sobre isso. Contínua, por quê? Pessoal, estou falando de forma humana. Porque o nosso coração é emotivo, né, pessoal? Isso é normal. Alguns um pouco mais demonstram menos, outros demonstram mais, mas todos os nossos corações, é claro que vai pender para os nossos, não importa se está certo ou errado. Porém, nós não podemos deixar de entender que se o reino é dele, a regra é dele. E ele está dizendo para sermos semelhantes, seremos semelhantes àquele que nós adoramos, a ser semelhantes àquele que nós fazemos como ídolos. Então, faça de Cristo o seu ídolo e seja semelhante a ele. Que será muito mais fácil. Você e eu, nós descobrimos o caminho que vai levar a nossa família ao plano eterno. O reino é dele. Próximo parágrafo. O Pai nos quer mais perto. O reino é dele. E quer que você seja participante de todas as bênçãos já preparadas. Não é à toa que ao terminar a oração do Pai Nosso, o Senhor volta a ressaltar sobre a necessidade de perdão. O risco é iminente para aquele que não vencer essa batalha contínua e perder um dia de estar no reino preparado a todos. Jesus, em um dos seus discursos, disse que ele iria preparar um lugar para nós. Está em João 14. Sim, para você e toda a sua família. O Pai Nosso foi escrito como, entre aspas, um mapa. Para encontrarmos esse reino, é só relembrar algumas partes importantes de que você já aprendeu lendo e até orando sobre. Temos um objetivo claro de conhecermos o reino, encontrá-lo sem diminuí-lo, pois ali está o poder e a glória para sempre. Ainda que tenhamos uma brevidade da manifestação do Senhor Deus, um dia o conheceremos como dele somos conhecidos. Primeira carta de Paulo, 13:12. O profeta João Batista, enquanto preparava o caminho para que Cristo se apresentasse a todos, fez discurso que era chegados a todos o reino de Deus. Sim, na terra o reino também se manifestou, para que então chegue o dia que não será mais o reino vindo até nós, mas nós que iremos até ele. Ainda hoje, você pode ter o poder de Deus ao seu lado, mas lá ou lá terá todo o poder, toda a glória, e diferente daqui, será para sempre. Isso é uma certeza que nós possuímos. Próximo parágrafo. Veja a importância de entender o cuidado do Pai. Ele não visa somente esse tempo, ele visa o eterno. Todas suas preocupações nessa vida não serão mais nada perto do que terás aonde, povo de Deus? Na vida eterna, porque o reino é dele.
Que em cada passo que tem compreendido que deve ser feito nessa terra é para que você encontre um dia aquele lugar que chamará de lar. E não se limita a sua ou a minha pessoa, e sim a todos quantos amamos, e sim, até aqueles que por algum motivo viraram as costas para você. Até para quem pisou na bola contigo, o reino foi preparado. Cabe a ele entender e o que eu puder ajudar para isso, né, gente? Precisamos cumprir esse grande ide do Pai para que então, além do reino vir até nós, possamos fazer com que muitos vão até o reino. Por quê, pessoal? Pois teu é o reino. Antes de eu completar aqui, vamos aprimorar. Lembram daquela passagem bíblica da parábola que Jesus Cristo conta sobre o rico e o Lázaro? Esses dois aí, eles morreram segundo na parábola. Para quem não lembra, o que significa? Parábola é comparação com a vida real. Então, o que há de acontecer? Óbvio que Cristo ainda não tinha ressurreto, então era uma visão do que estava acontecendo no momento, mais real. Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que os mortos ressuscitaram com ele, os que eram salvos. Então, tem todo um conjunto. Mas voltando para a limitação do versículo da passagem. Rico e Lázaro morreram. A Bíblia diz que o rico foi para o Hades, inferno, simbolicamente. O Hades é uma palavra do grego que simboliza inferno. E o Lázaro não é o amigo de Jesus, não, viu? O nome dele mesmo, assim, que foi na parábola. Ele foi para o céu, que chama-se, então, no primeiro momento, ali na parábola, o seio de Abraão. Quem que estava lá? O pai da fé. Lembrando que essa é uma parábola contada para judeu, então tem que usar o Abraão e outros que são parte da história que eles conheciam. Então, simplesmente, Jesus ele fala assim que o rico estava lá no inferno. Pessoal, imagina o calor que está aqui já, né? Eu sei que não estou fazendo... Não, a gente não está no inferno, não, fica tranquilo. Mas está quente, não está? Imagina lá. Ele fala assim, o rico, para o Abraão. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta de um dedo. Lembra assim, da parábola? Estou só para ficar mais rápido. Permita que o Lázaro molhe a ponta do seu dedo, uma pingue na minha língua, que eu estou com muita sede aqui, é muito seco, muito quente. Aí o Abraão fala assim, impossível. É impossível que alguém que está aqui passe para aí, alguém que está aí passe para cá, porque é um abismo muito grande entre um e o outro. E o que me chama a atenção é que o rico, ele via Lázaro, tanto que ele falou do Lázaro, só que o Lázaro não viu o rico. Em nenhum momento a Bíblia fala que Lázaro falou assim, nossa, é o rico, aquele miserável. Não, em nenhum momento. Sabe o que eu quero que você entenda? O reino de Deus é eterno, não é? Então nós temos uma obrigação de fazer com que nossa casa também seja do lado certo. Porque um dia a gente vai estar lá, é uma parábola, não sei, não estamos lá agora para dizer, mas com base no que a gente entende, o tempo de nós fazermos o certo é agora, para que então a gente entenda que o reino dele é o nosso lugar. O Lázaro não fica olhando para o rico, mas o rico olha para o Lázaro. Então quem se perdeu vai ver que se perdeu. E quem é salvo não vai olhar para quem se perdeu. Esse é o tempo da gente olhar por isso, pessoal. Há um abismo muito grande entre um e outro. Então, se eu colocar alguém, quando eu falei questão do filho, não é nada pessoal, não, é ensinamento. Não estou falando que não amo, eu sou pai, eu sei o que é isso, gente. O amor é incondicional mesmo, é algo surreal. Só que não pode ser, com todo respeito, um amor burro. A ponto de apoiar erro e dizer, só porque meu filho está tudo bem, os outros não, está todo mundo errado. Se estiver errado, está todo mundo certo, se estiver certo. Eu tenho que focar de uma forma racional e espiritual ao mesmo tempo, a ponto de não deixar nenhum meu se perder. Tem alguns que estão pensando mais ou menos assim. Não estou falando que seja assim, mas mais ou menos. Eu sou salvo porque encontrei Jesus, então a promessa é que toda a minha casa vai ser salva, certo? É bíblico ou não é? O que é promessa? É algo que está para acontecer, contanto que você obedeça mandamento. Agora, se você vê um filho que não está salvo, você acha que ele vai para o céu só porque você vai? Você vai correr o risco? Não vai dar tempo, pessoal, porque vai haver um abismo muito grande entre um e outro. O reino é de Deus, a regra é de quem? Não é a sua regra, não é minha. Não é eu que vou impor e vou dizer, Pai, eu vou estar lá diante do Senhor Deus no dia juízo e dizer, Pai, a promessa de Atos 16:31 é para mim e para minha casa. Sabe o que o Pai vai falar? Fala assim, aquela promessa eu dei para o carcereiro, não para você. Você estava lá? Não é porque está na Bíblia, porque ela é sua. Você viveu o que o carcereiro viveu, porque ele creu em Jesus e levou a família dele a me conhecer. E você? E aí, você está dizendo que o seu filho é salvo, mas você continua falando umas coisas que o seu filho não gosta muito, não. Ou você fica simplesmente protegendo, dizendo, ele é minha pérola. Cuidado, gente. Cuidado, porque lá Deus não vai ter netos. Todos vão ser o quê? Então, seu filho no céu não vai ser seu filho, vai ser seu irmão. Então, cuidado para não confundir. Essa é a terra que a gente tem que apresentar o reino, porque um dia todos vão estar lá. O reino é de Deus. Então, não são regras minhas, não são suas, não é de uma sociedade.
Toda a regra está aqui. E eu preciso entender, não é uma regra simplesmente forçada, é uma regra que você aprende, é voluntária, mas é uma certeza. O rico via Lázaro, mas Lázaro não viu o rico. O rico chega para Abraão então e fala, então permita que Lázaro vá até eles e avisem que tudo que os profetas disseram é verdade. Aí o Abraão fala assim, como pode? Se eles não creem, nem nos vivos, como que eles vão ter uma fé e acreditar que um morto pode ressuscitar e sair falando? Eles têm que aproveitar, eles têm que, na vida, a chance de você falar do reino e levar a sua família para o reino, passou. Agora eles precisam crer quem está vivo. É uma história muito verdadeira. Esse é o nosso tempo, pessoal, porque o reino é dele. Quando nós chamamos o Pai Nosso, falamos, na verdade, né? Venha ao teu reino, nós temos que aproveitar, porque é chegado a nós o reino dos céus. É um tempo de nós levarmos a nossa família ao conhecimento, e é importante a gente se julgar nesse sentido, porque muitas vezes a gente não tem certeza disso. Não dá para usar a sorte, nós temos que ter a certeza. E a certeza vem por ouvir a palavra. Essa é a certeza que tem que ser colocada em prática. Então, façamos o certo. Continuando aqui para não ficar longo, o apóstolo Paulo teve uma experiência, contado pelo próprio servo de Deus aonde? Nas Escrituras. E ele fala de uma forma de terceira pessoa, né? Veja, conheço um homem em Cristo que há 14 anos. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 12, 2. Sim, aqui é só o começo. E precisamos ser conduzidos da melhor maneira, para que então sejamos abençoados, para sempre. O apóstolo conta que viu coisas inefáveis, que simplesmente não podem ser explicadas, é o significado, tá? Mas com certeza é para os salvos. Fique tranquilo. Você não precisa ter pressa para estar lá, também ninguém quer antecipar isso, tá? Mas precisa estar pronto a cumprir a vontade de Deus. Então, o Pai Nosso que estás no céu já tem o nome santificado, o reino dele virá sobre nós e a vontade dele também será cumprida, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia ele nos dará, perdoando os nossos pecados. Olha que observação agora. Assim como já temos feito pelos nossos inimigos, não nos induzindo em tentação, e livrando-nos do mal, pois o reino é dele, e o poder e a glória para sempre, amém, é dele. Então o que eu tenho que fazer? O que ele manda. Não coloque nenhum pedestal em ninguém, hein? A palavra de Deus, ela diz, eu falei no culto anterior só para não ficar sem você esse conhecimento, alguns já devem saber, Eclesiastes 3:11. A Bíblia diz que Deus plantou em você, dentro do seu coração, um vazio, que nós chamamos de eternidade. A eternidade foi plantada por Deus no coração do homem. Sabe aquele vazio que a gente possui, quando muitos dizem, tem um vazio dentro de mim e só foi preenchido quando encontrei Jesus? Porque é uma verdade, Deus fez isso para que você o buscasse. Ele fez isso para que você se despertasse, você chegasse até Ele e o conhecesse, porque se você não tivesse um vazio, por que você procuraria Ele? E Ele é o único que preenche. Quando você não vê uma pessoa preenchida em Cristo, o que ela vai começar a fazer? Vai se preencher no mundo. Não fala que é o mundo pecado só, não. Tem alguns que preenchem no trabalho, vida financeira, outros preenchem nos prazeres, outros em filhos, como já falei, ou em marido ou esposa, ou em pais até mesmo. Então isso é um cuidado. Quando você vê que o tudo daquela pessoa não é o Senhor, no dia que o tudo daquela pessoa for tirado, para ele acabou. Então nós precisamos entender que o tudo que a gente precisa é aquele que é o único capaz de preencher a eternidade dentro de nós. Isaías chamava ele de Pai da eternidade, que nós sabemos que é o nosso Senhor. E ele veio ou não veio, pessoal? Só que até onde eu conheço, esse é um toque muito importante que de vez em quando a gente deixa para lá. De uma escala de 1 a 5, não vou falar de 1 a 10 não, tenho que falar de 1 a 10 muito. Qual é a sua proximidade com Cristo? Tem alguma coisa que você diz, se eu perder isso, eu não sei mais o que eu faço? Se isso tem acontecido, com todo respeito e carinho, eu falo por você justamente porque você, sem Jesus, não vai ser nada e o reino é dele e você vai perder. Então, se tem alguma coisa que você diz, se eu perder isso, minha vida acaba, significa que ainda Cristo não é o que você precisa. E é o que você precisa, mas não está buscando. E essa ausência de Deus é o que faz muitas pessoas fazerem besteira.
Ele é o único que vai suprir a sua necessidade, porque Ele é o único que é a eternidade. Ele vai suprir, Ele vai saciar. E você tendo Ele, isso é o mais importante, é o João 14,6. Você saberá o caminho, você saberá a verdade e você saberá a vida. E eu considero que para eu levar qualquer pessoa, já falei isso aqui uma vez, até mais de uma, para qualquer área ou qualquer local, eu tenho que conhecer o caminho. Então, se nós temos uma família e nós dizemos que amamos, e eu creio que é verdade, nós temos que levá-la para o reino que é eterno. Só nele nós somos realmente capazes de sermos abençoados. Só por intermédio de Cristo. A vontade de viver se encontra em Jesus. Não vai colocando os seus obstáculos ou suas motivações fora da palavra. Às vezes, de vez em quando, nós fazemos isso. Até para nos sentirmos um bem-estar, mas na verdade não vai ser assim. O reino é dele, as regras são dele, porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder para sempre. Então não dá para mudar, tem que ser para ele, e isso é o que vai fazer um benefício maior. Não altere qualquer parte da Bíblia para se autossatisfazer e dizer, olha, mas Deus permite isso aqui. Não busca saber o que Deus permite, busca saber o que Deus quer, porque aí você não erra. E aí vai dar tudo certo, não vai ficar procurando coisas que preencham o seu vazio, porque só Jesus pode fazer isso. E Ele é a eternidade, Ele é o Pai dela, na verdade. Tudo que a gente precisa, Ele tem. E eu quero ter a alegria da salvação. E com ela, eu quero que minha família tenha. E não só minha família não, hein, pessoal? Vocês são parte da família que Deus me deu e eu não posso perdê-los. Então, vamos fazer as coisas acontecerem? Não estou dizendo para não amar os filhos, pelo amor de Deus, hein, gente? Só estou falando para não adorá-los. Não exaltá-los. Quando que eu faço isso? Quando eu deixo de cumprir a palavra por alguém. Não, não faça isso. Tudo que está aqui é o que te garante, porque dele é o reino. E que o Senhor fale mais com a gente, né? Porque Ele está falando.